Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo ao IHS News, quinta edição, notícias da Igreja no mundo, na América Latina e no Brasil. E iniciamos hoje o nosso IHS News, abrindo o mês de outubro, mês do Santo Rosário, uma oração querida por muitos santos ao longo da história da Igreja, divulgada por São Domingos de Gusmão a pedido da Santíssima Virgem e recomendada por muitos pontífices de nossa história. E na primeira notícia, nós também temos a beatificação do Padre Beotti, mártir do nazismo, beatificado na Itália. Na Catedral de Piacenza, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, enfatizou em sua homilia durante a beatificação do religioso morto pelos nazistas em 1944 o exemplo brilhante do homem que, como a família Ulma, na Polônia, abrigava e ajudava aqueles que eram maltratados como se fossem seus companheiros no sofrimento. Abrindo as notícias a respeito do sínodo da sinodalidade, que teve início no dia 4 de outubro, com o tema Para uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Pela primeira vez, a União Internacional das Superioras Gerais foram convidados a participar do Sínodo. Esta organização das Superioras Gerais reúne 2.000 congregações afiliadas e mais de 600.000 religiosas em todo o mundo. Elas agradecem o convite que receberam do Papa Francisco para participar deste evento sinodal. As superioras participaram em 2014, no sínodo passado, como ouvinte, lá no sínodo sobre a família. Este ano participarão do processo sinodal como membros, dando sua contribuição aos diálogos inspirados pelo Espírito, propondo contribuições que farão parte da documentação oficial do Sínodo e participando ativamente nos processos de votação. Ainda em relação ao Sínodo, o Santo Padre respondeu às dúvidas de 5 cardeais. Os cardeais Bren Miller, Burke, Sandoval Inês, Sarra e Zen Zekiun apresentaram 5 perguntas ao Papa, solicitando esclarecimentos sobre algumas questões relacionadas à interpretação da revelação divina, à bênção de união entre pessoas do mesmo sexo, à sinodalidade como dimensão constitutiva da Igreja, à ordenação sacerdotal de mulheres e ao arrependimento como condição necessária para a absolvição sacramental. No entanto, essas perguntas foram feitas ao Santo Padre no modelo de dúbias, no qual o Santo Padre deveria responder simplesmente sim ou não às questões apresentadas. O Santo Padre já havia respondido isso lá no início do mês de agosto, mas como ele não seguiu o modelo e as respostas deixaram ainda mais dúvidas, ou seja, aumentou a profundidade das dúvidas e aumentou também a confusão, os cardeais reiteraram o pedido. Como foram ignorados, publicaram as questões. No entanto, não haviam publicado as respostas, porque entenderam que as respostas do Santo Padre foi diretamente para eles e não aberta ao público, e por isso não publicaram as respostas. No entanto, a Santa Sé agora publicou as respostas do Santo Padre, dando a entender que os cardeais agora fizeram a pergunta e agora o Santo Padre respondeu. Mas não é esta a questão. A questão é que os cardeais publicaram agora as perguntas que já haviam feito ao Santo Padre e que ele não seguiu o modelo da Igreja ao respondê-las. E essas respostas apresentadas agora pela Santa Sé não são de agora, já são de antes. E é isto que causou ainda mais confusão a respeito dessas questões que são tratadas, me parece, com profundidade no sínodo que está acontecendo. Este ano, no sínodo, participarão 464 membros, incluindo 2 bispos da China. O sínodo começou no dia 4 e se estenderá até o dia 29 de outubro.
Destes membros, 54 membros são mulheres eleitoras. O prefeito Ruffini, para a comunicação, apresenta que contar o sínodo por aquilo que é o momento de discernimento e oração. Vários eventos estão programados, incluindo uma peregrinação, uma oração pelos migrantes e o terço nos jardins do Vaticano. Em relação ao sínodo, o cardeal Zen expressou preocupação em uma carta vazada. Uma carta vazada deste cardeal, que é bispo emérito de Hong Kong, vazou à mídia poucos dias antes da abertura do sínodo da sinodalidade. A carta expressa sérias preocupações aos cardeais e bispos de todo o mundo sobre a reunião em Roma e defende mudanças no processo sinodal, bem como discussões vigorosas sobre os temas do encontro. Para pedir a graça, a iluminação do Espírito Santo e a proteção à Igreja, a Basílica de São Pedro promoveu iniciativas de oração pelo sínodo. Todos os peregrinos que passarem por Roma poderão unir-se em oração pelo sínodo nas missas celebradas na Basílica e na adoração eucarística vespertina na Capela do Santíssimo Sacramento, durante a semana, todos os dias às 19 horas, ao final das sessões da Assembleia. O Santo Padre anunciou uma iniciativa Aprendamos com as Crianças, que será realizada na Sala Paulo VI e promovida pelo Dicastério para a Cultura e Educação. Será uma oportunidade, explica o Santo Padre, de voltar a ter sentimentos puros como crianças. 5 crianças, representando os 5 continentes, acompanharão o Papa Francisco durante a oração do Ângelus, diante dos muitos fiéis que as observavam. O Papa, com estas crianças, no dia 1º de outubro, anunciou esta iniciativa, que será iniciada no dia 6 de novembro, com o tema Aprendamos com as Crianças. No sábado, dia 30 de setembro, o Santo Padre realizou um novo consistório, no qual criou 21 novos cardeais. 18 deles são eleitores e 3 não são porque possuem mais de 80 anos. Entre eles, 2 arcebispos e um religioso que se destacaram no serviço à Igreja. Na homilia, o Papa apresentou o Espírito Santo como maestro do colégio cardenalício. Ele cria a variedade e a unidade. Ele é a própria harmonia. Aos participantes do 26º capítulo geral dos missionários do Sagrado Coração, o Santo Padre fez um convite: deixe-se envolver pela compaixão do coração de Cristo. Não tenha medo da ternura. Foi na manhã da segunda-feira, dia 2, no qual o Papa recebeu em audiência os missionários do Sagrado Coração de Jesus, reunidos para o seu capítulo geral. O Santo Padre iniciou o discurso recordando que o fundador, Padre Júlio Chevalier, intuiu a vocação dos missionários do Sagrado Coração com o desejo de tornar conhecido no mundo o amor de Deus e para obter uma resposta de amor à humanidade. Morreu o cardeal indiano Topo, o primeiro purpurado de origem aborígene. O falecimento do cardeal, de 84 anos, foi anunciado pela Arquidiocese de Ranchi, da qual ele foi arcebispo metropolitano desde 1984 até 2018. Em 2003, sua entrada no Colégio Cardenalício foi por vontade de São João Paulo II, atual Papa naquele período. Vindo para a América Latina, notícias tristes. O telhado da paróquia de Santa Cruz, em Ciudad Madero, no estado de Tamaulipas, no México, desabou durante a cerimônia de batismo comunitário na tarde de domingo, dia 1º. O acidente deixou 11 mortos e 60 feridos. Após a tragédia, o padre Angel Vargas, encarregado de celebrar os batismos comunitários, quando ocorreu o acidente, expressou a dor que sente pelo ocorrido. Na Nicarágua, tragédia e perseguição religiosa. O governo da Nicarágua prendeu 3 padres na noite do domingo, dia 1º. 2 padres católicos da diocese de Estelí e um da diocese de Jinotega, no norte do país centro-americano. O jornal El Confidencial confirmou no domingo que os detidos em Estelí, cujo administrador é o bispo preso Rolando Alvarez, ainda preso, são o padre Júlio Ricardo Norori, da paróquia de San Juan Evangelista de San Juan del Rio Coco, departamento de Madrid,
e o padre Ivan Centeno, da paróquia de Imaculada Concepción de Maria, em Jalapa, departamento de Nueva Segovia. O terceiro padre preso, segundo várias fontes, é o padre Cristóbal Gadea, pároco da igreja de Nuestra Senhora de la Merced, que fica no município de El Cuá, departamento de Jinotega. Também foi relatada a prisão de um quarto sacerdote, padre Eric Ramírez Velásquez, da paróquia Cristo Rei, em Teupaneca, no departamento de Madrid. No entanto, a paróquia disse no dia 2 à noite, na sua página do Facebook, que o padre estava em perfeitas condições. Os motivos por trás da prisão dos padres permanecem desconhecidos, o que é uma tática de governos comunistas, socialistas e ditatoriais. Uma fonte disse ao La Prensa que as prisões não foram feitas pela polícia, mas por indivíduos armados em caminhonete Hilux. Não temos informações sobre o paradeiro deles, mas acreditamos que tenham sido levados para Manágua, disse a fonte. A pesquisadora e advogada nicaragüense Marta Patrícia Molina também denunciou ontem que paramilitares e policiais iniciaram uma operação de intimidação e sequestro contra padres e paroquianos. 3 padres foram sequestrados, pelo menos 5 foram visitados, levados, ameaçados e devolvidos. Na diocese de León também houve intimidação por parte da polícia, afirmou. Segundo Molina, os 3 padres presos eram claros em suas homilias, pois abordavam constantemente os temas do Evangelho, especialmente as injustiças que são vivenciadas diariamente. Ao saber da notícia, o bispo auxiliar exilado em Manágua, Dom Silvio José Baez, denunciou em suas redes sociais a feroz perseguição contra a Igreja Católica por parte da ditadura sandinista de Daniel Ortega. Ele também pediu à Igreja em todo o mundo suas orações pela Nicarágua e por nossa Igreja perseguida. No Brasil, a Igreja celebra a Semana Nacional da Vida contra o Aborto. A semana teve início no domingo, dia 1º, e correria até o dia 7. O tema proposto pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB é a adoção, amor com laços do coração. Mas devido à pauta de descriminalização do aborto pelo Supremo Tribunal Federal, este também será um tema abordado pela Igreja no Brasil e em muitas dioceses. Devido a isto, a semana será estendida até o dia do nascituro, que é exatamente no dia de hoje, 8 de outubro. Segundo o bispo de Campo Mourão e presidente da Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB, Dom Bruno Eliseu, o tema da adoção ajuda as famílias e as comunidades a criarem uma consciência sobre a importância da adoção na vida e na missão da Igreja. A adoção é uma iniciativa que Deus nos impulsiona a acolher em nossas vidas um amor generoso, fato que representa o seu amor no meio de nós, declarou o episcopo. O secretário executivo nacional da Pastoral Familiar, Padre Rodolfo Pinho, disse que este tema faz a Igreja defender ainda mais a vida desde a concepção até o seu fim natural. E a adoção para as famílias que não desejam ter o filho pode ser uma verdadeira resposta a esta discussão sobre o aborto. Por isso a Igreja incentiva e propõe a reflexão como forma de proteger essas crianças, que poderão encontrar um lar para ser acolhidos e amados, disse o padre. Morreu o arcebispo emérito de Juiz de Fora, Dom Eurico dos Santos Veloso. Foi na noite do dia 30, já com 90 anos. Seu corpo foi velado na Catedral de Juiz de Fora e foi sepultado no dia 2, na cripta da Catedral. Milhares de pessoas passaram pela Catedral Metropolitana desde o domingo, dia 1º, para despedirem-se de Dom Eurico dos Santos Veloso, que Deus o tenha. O bispo de Frederico Westphalen, Dom Antônio Carlos Rossi Keller, publicou uma nota pastoral sobre o sínodo da sinodalidade, na qual manifestou sua preocupação sobre propostas que pedem uma igreja mais inclusiva e respeitosa. Ele pediu orações para que no sínodo seja mantida a fidelidade à verdade da fé e à lei moral. No Rio de Janeiro, um homem de 54 anos jogou óleo no altar, bancos e corredores da Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Aeroporto, em Itaperuna, Rio de Janeiro, Diocese de Campos. Foi no sábado à tarde, no dia 30. Segundo testemunhas, ele pretendia atear fogo na igreja, mas foi impedido.
O pároco, reverendíssimo padre Paulo Raimundo do Carmo, disse à diocese que depois do flagrante o homem correu pelas ruas do bairro, mas foi encontrado por meio de câmeras de monitoramento de alguns estabelecimentos próximos à igreja. Ele foi levado para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna. A igreja passou por uma perícia da Polícia Civil no mesmo dia do ato do vandalismo. Já o bispo de Campos, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, disse que o ato de jogar óleo em cima do altar do ambão das paredes mostra, além de uma intenção maléfica, a intenção incendiária, porque óleo é um combustível. Essa não é a primeira igreja da diocese vandalizada ou furtada. Nos últimos 3 anos, 10 capelas na Baixada Campista já sofreram com vandalismos, arrombamentos e furtos. O último caso foi em junho deste ano, na Capela Nossa Senhora de Fátima, em Bacurau. Segundo o bispo, o ataque de sábado mostra novamente um cerceamento da liberdade religiosa, de uma intenção intimidadora para os fiéis. Nesse caso, não houve uma tentativa de roubo. O objetivo foi certamente a destruição da igreja, a ofensa da igreja. Temos que dar um basta altamente lesivo a nosso direito de cultuar a Deus, no ataque à confessionalidade, ao nosso direito sagrado de termos um templo. Espero que as autoridades se manifestem e, junto a esta perícia, possam responsabilizar o culpado, porque devemos criar um clima de segurança e de paz, disse o bispo. Ainda em atentado contra a santa religião, vândalos invadiram a igreja do Sagrado Coração de Jesus na área missionária São Francisco de Assis, em Pacaraima, na madrugada da sexta-feira, dia 29. Violaram o sacrário e profanaram a Divina Eucaristia, jogando-as no chão. Em nota de desagravo, o senhor bispo de Roraima, Dom Evaristo Pascal Spengler, manifestou profunda tristeza pela profanação e violência contra a Sagrada Eucaristia. Confiamos às autoridades competentes a apuração desse crime, que, à luz da fé, é um pecado que brada aos céus, disse o episcopo. Na quarta-feira, a festa de São Francisco de Assis, será celebrada uma missa de desagravo a essa profanação eucarística, na comunidade Sagrado Coração de Jesus, que começará com uma procissão saindo da igreja às 18 horas. O senhor bispo convidou toda a comunidade e os fiéis da diocese a manifestarem sua solidariedade à comunidade católica e aos missionários, padres e irmãs de Pacaraima. Pediu a todos que rezem pela paz e pela superação de todas as violências. Rezemos sim por toda a Santa Igreja e por todas as pessoas que não amam nosso Senhor. Ainda seguimos com notícias tristes. Foi no dia 1º, um acidente com ônibus que levava romeiros deixou 12 mortos e 17 feridos no quilômetro 180 da rodovia Deputado Cunha Bueno, em São Paulo. Os fiéis voltavam de uma missa no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Beato Donizete, em Tambaú, para a cidade de Monte Alto, São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus teria derrapado ao passar sobre uma camada de água na pista, em um fenômeno conhecido como aquaplanagem, e tombado devido a uma forte chuva no momento do acidente. No entanto, as causas ainda estão sendo investigadas. Em nota, o Santuário do Beato Donizete disse ter recebido com pesar a notícia do acidente. Os padres, religiosos, seminaristas e toda a comunidade de Tambaú estão em oração pelos familiares. Outra profanação agora no estado do Paraná. O sacrário da paróquia Santo Cura d'Ars, em Paissandu, no Paraná, arquidiocese de Maringá, foi violado na manhã do dia 2. Segundo o pároco, o reverendíssimo padre Salvador Aparecido dos Santos, um morador de rua e usuário de drogas entrou na capela, levou a teca maior contendo a hóstia consagrada usada para adoração ao Santíssimo, a tampa de uma das âmbulas, e deixou outra âmbula no chão. Em um comunicado nas redes sociais da paróquia, o padre disse que o pecado de sacrilégio é grave quando cometido contra as coisas sagradas, e torna-se o mais grave de todos quando é cometido contra a Divina Eucaristia. Rezemos pedindo perdão e reparando o Sagrado Coração de Jesus por todas essas ofensas que o Senhor tem recebido. Em carta pastoral em defesa da vida, o arcebispo de Cuiabá, Dom Mário Antônio da Silva,
incentivou os sacerdotes, religiosos e religiosos, leigos e leigas, a procurar o diálogo com as autoridades competentes, deputados e senadores, para que tomem as providências cabíveis e oportunas contra a descriminalização do aborto, que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Tomou posse no sábado, dia 30 de setembro, o bispo de São Raimundo Nonato, Dom Ronilton Souza de Araújo, da Congregação do Sagrado Coração de Jesus. O novo bispo desembarcou no Aeroporto Internacional Serra da Capivara na última quinta-feira, dia 28, onde era aguardado por autoridades públicas e eclesiásticas e a população em geral. Em seguida, Dom Ronilton percorreu em carro aberto algumas ruas e visitou 3 paróquias da cidade. Ele estava acompanhado do bispo emérito, Dom Eduardo Zielski, que governou a diocese por 7 anos. O bispo emérito, Dom Eduardo Zielski, recebeu o carinho e a gratidão da diocese durante a celebração de posse canônica do novo bispo desta igreja particular. O Santo Padre nomeou nesta quarta-feira, no dia 4 de outubro, Dom João Aparecido Bergamasco como bispo de Primavera do Leste, em Paranatinga, Mato Grosso, transferindo-o da sede episcopal de Corumbá. A diocese encontrava-se vacante desde junho de 2023, quando o Santo Padre aceitou o pedido de renúncia apresentada por Dom Derek John, em razão de ter completado 75 anos, idade na qual os bispos devem fazer seu pedido de renúncia, conforme previsto no Código do Direito Canônico. Já estão disponíveis para aquisição os materiais da campanha da Fraternidade do próximo ano, 2024. O tema será sobre amizade social. Além do texto base, são oferecidos diversos subsídios para aprofundamento e meditação do tema proposto para a Quaresma do próximo ano. O ano de 2024 marca os 60 anos de mobilização da campanha da Fraternidade em todo o Brasil. O tema escolhido para a ocasião é Fraternidade e Amizade Social e o lema: Vós sois todos irmãos e irmãs. A última notícia do nosso IHS News é que o arcebispo de Goiânia e vice-presidente da CNBB, Dom João Justino de Medeiros, e a coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, Irmã Petra Silvia, foram recebidos nesta quarta-feira às 16 horas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. De acordo com Dom João Justino, foi apresentado ao ministro uma demanda da Pastoral Carcerária que representa a atuação da Igreja Católica no Brasil junto aos presos e cárceres brasileiros. Sentimos necessidades de apresentar uma demanda para uma nova regulamentação, que seja mais clara sobre assistência religiosa aos presídios brasileiros. O vice-presidente da CNBB afirmou que existe uma regulamentação prevista pela Lei de Execução Penal, mas que esta encontra-se defasada em relação aos desafios do tempo presente. Nos últimos 12 anos, houve uma série de mudanças no tratamento da questão da assistência religiosa aos presídios, lembrando que a assistência religiosa é um direito da pessoa encarcerada, ressaltou. Agradecemos a sua audiência ao nosso IHS News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se também em nosso canal. Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo joelho se dobre.